A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Shirley. Eu congrego na Igreja Brasil para Cristo, que fica localizada no centro de Taboão da Serra, São Paulo. Nesta noite, manhã ou tarde, não sei qual é o período que você vai ver esse vídeo, eu quero meditar com você rapidamente na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Se você puder acompanhar comigo aí na sua Bíblia, fique à vontade. Se não, só ouça o que o Senhor vai nos falar aqui através da palavra dele. São apenas os 3 primeiros versículos. Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Meus queridos, eu quero falar algo aqui da parte do Senhor para a tua vida em relação, em cima desta palavra do Senhor, que é uma palavra assim tremenda, é muito conhecida no nosso meio, cristãos, e quero falar para você também que ainda não é um cristão diante do Senhor, que você venha deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração nesta noite, ou nesse dia, ou nessa tarde, como eu já falei, amém? O que acontece? O profeta Ezequiel, ele foi levantado pelo Deus Altíssimo para profetizar na época do exílio lá na Babilônia, o qual aconteceu com a nação de Israel, como a maioria já sabe disto, e foi avisado que Israel passaria por esse cativeiro. Foi profetizado principalmente por Jeremias. Depois você confirma lá na tua Bíblia, ou aí se você já puder fazer isso também, lá em Jeremias 25, precisamente ali do versículo 2 ao 11 mais ou menos, onde o Senhor ali falou que levaria o povo ali dele para o exílio babilônico. Então o que acontece? Ezequiel, ele foi nesse meio. Ele foi, se eu não me engano, ali nos meados do ano 597 a.C., enfim, eu não quero me aprofundar nessa parte histórica, mas sim trazer para nós o que o Senhor está requerendo nesses últimos dias com a tua vida e com a minha vida. O Senhor pegou o profeta e mostrou aquele vale de ossos secos, inclusive sequíssimos, para mostrar como que estava a vida espiritual do povo de Israel, daquela nação ali, Israel e Judá. O que acontece? Eles estavam numa desolação muito grande, espiritualmente falando. Eles estavam sem esperança, eles estavam em meio de um caos, porque o Senhor de fato cumpriu o que ele disse através ali, principalmente como eu já falei antes, da vida de Jeremias, através da vida de Jeremias. Porque, irmãos, aquele povo, por mais que andou com Deus, sempre viram muito de perto o Deus Todo-Poderoso agir em favor deles, mesmo assim, muitas vezes eles se corrompiam, eles idolatravam a outros deuses, eles cometiam abominações diante de Deus, eles desobedeciam a palavra do Senhor. Então o Senhor, ele levantava ali os servos para falar, e até que se cumpria um juízo de Deus sobre a vida deles. Então o Senhor mostrou para Ezequiel, neste vale de ossos secos, como que eles se sentiam. Por quê? Porque eles estavam assim, com a esperança assim totalmente acabada, eles não tinham mais esperança, porque eles sofreram esse juízo de Deus. Mas o mesmo Deus, queridos, que derrama um juízo, sim, porque ele é justo, inclusive é um dos atributos de Deus, ele é justo. Então o que acontece? Mesmo assim, depois que passa todo esse vale, todo esse deserto, é o mesmo Deus que restaura, é o Deus que levanta, é o Deus que anima, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que salva. Então nesta hora, através dessa palavra, eu quero dizer para você
diante do vale de ossos secos, diante de um deserto, diante de uma situação desoladora, inclusive uma situação de caos é o que estamos vivendo. Os irmãos, você que está vivendo, já sabe o que estamos passando, mas o comando é profetiza, porque o Senhor deu comando para o servo dele ali e mandou ele profetizar. E conforme o profeta falava, profetizava, usava da autoridade que Deus, aleluia, tinha dado para ele, ali, aquele vale de ossos secos foram ali juntando cada osso no seu osso, aí veio nervos, veio carne, veio pele, enfim, o Senhor fez daquele povo, daquela nação, um exército vitorioso, porque o Senhor, ele não é um Deus que nos abandona, querido, ele não é um Deus que é aquele pai assim carrasco que só cobra, que só exorta. Não, ele é justo sim para derramar os juízos, ele é justo sim para ferir por algum tempo, para levar para deserto, para levar para vale, mas ele é fiel também para te trazer à tona, te colocar em pé e te usar como um homem ou uma mulher de Deus nessa terra. Então, que você não venha desfalecer diante da situação que for ruim que estiver acontecendo na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua cidade, enfim, aonde for e o que for. Não se desespere, ainda há esperança. E esta esperança, meus queridos, eu quero te dar essa notícia nesta hora, é só em Cristo Jesus. Hoje vivemos no tempo da graça. Hoje a porta da graça, da salvação está aberta para você que não tem Jesus Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador. E para você, irmão, irmã em Cristo Jesus, que já sabe do propósito da salvação, que já vive com o Senhor Jesus Cristo, com o sangue de Jesus sobre a tua vida, então eu te falo nesta hora, não se prostre diante da situação adversa, profetize, porque foi isso que o Senhor mandou. Assim como ele deu ordem ao profeta, é o mesmo comando que ele está dando para você e eu. Então, reúna a sua família na sua casa, ore, busque o Senhor, não fique parada diante do vale, minha irmã, não fique parado, porque o profeta, ele andou em volta daquele vale, ele não ficou parado, ele não se prostrou, você está entendendo? Então, assim, o Senhor não quer você murmurando diante da situação, ele não quer você parado, só olhando a situação acontecer, sem abrir a boca e liberar o que ele já mandou, ele já te deu autoridade, então use-a. Em nome de Jesus Cristo, sempre em nome de Jesus e através do sangue de Jesus Cristo, porque aí sim você vai ver que a vitória ela chega. Não tem vitória sem orar e sem buscar a face de Deus, meu irmão. Não tem. Então busque enquanto você pode achar. Aproveite a oportunidade do Espírito Santo de Deus ainda nessa terra para nos consolar, nos confortar e nos direcionar dentro da palavra. Amém? Então, neste momento, eu quero fazer uma breve oração para a sua vida e que você venha meditar mais na palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus, eu oro a Ti por todas essas pessoas, ó Pai, que estiver vendo esse humilde vídeo, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro com essa alma, Pai, e convencê-la, ó Deus, que o Senhor já liberou uma autoridade sobre a vida dela e que ela precisa exercer essa autoridade diante da situação que ela está passando, que ela está vivendo, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, convence aqueles que ainda não Te conhecem, Jesus. Somente o Senhor tem o poder para convencê-lo do pecado, juízo e justiça, Senhor. Então, Pai, vai de encontro com essas almas. Levanta esse irmão, levanta esse irmão, Pai. Levanta esse aflito, esse necessitado, Deus. E libera a Tua bênção sobre essa vida, Pai. É o que eu profetizo nesta hora, em nome de Jesus. Tudo isso, Pai, é para a Sua honra e a Sua glória, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Meus queridos, fique com essa palavra, mais uma vez falando, e que Deus os abençoe.